Eu estou tendo o prazer de receber mais uma vez aqui o Marcelo Bjork. Eu quero chamar ele aqui. Gente, eu posso dizer que a minha vida foi chacoalhada depois de conhecer esse cara aqui. Primeiro eu conheci a música dele, uma banda que ele tem, ou tinha, não sei como é que está ainda isso. Está por aí, né? Tá por aí. Digital Bomb, você pode depois conferir no iTunes lá. Umas letras de confronto, umas letras sensacionais. Eu ouvi o trabalho desses caras e eu fiquei pirado. Já era, fiquei mais ainda. E eu confesso que até hoje, quando eu estou preparando uma mensagem para pregar aqui nos domingos, é o Digital Bomb que eu escuto, para me dar uma inspirada. Sabe, é a palavra aberta, Digital Bomb na orelha. E eu fico, caramba, é isso, meu Deus do céu. A gente já chega no culto pilhado já para pregar. Então, Bjork, eu quero que você saiba que você é uma inspiração para a minha vida. Você é uma bênção para nós. Gente, e eu acho que ele está vindo morar no Rio. Eu sinto algo aqui. Eu acho que ele está vindo morar no Rio. E se ele vier morar no Rio, já viu, né? O negócio vai ficar mais estreito ainda. Eu nem sei se era para falar, mas assim, está sendo regado em oração. Amém? Então, estenda suas mãos para cá. Pai, nós te louvamos pela vida do Bjork, Senhor. Ele é um instrumento nas tuas mãos. Deus, que ele seja usado mais uma vez com poder e graça. Visita-nos nessa noite com a unção dobrada. Nós não queremos a unção de ontem, queremos a de hoje, Senhor. Então rasga o céu sobre nós e vem mais uma vez e fala conosco em nome de Jesus. Amém. Bjork, você está em casa, você sabe disso. Boa noite. Todo mundo bem? Todo mundo cansado? Como não? Vocês estão desde as 10 da manhã aqui. Como que vocês não estão cansados? Que bom, né? Que massa. Que massa. Vocês são adolescentes para isso, né? Para não cansar mesmo, tá certo. Bom, muito bom estar aqui. Estou feliz de estar aqui de novo. Da minha última vinda, né, para cá. Algumas coisinhas mudou aí, né? Na minha vida, graças a Deus. Na vida da igreja também, né? Templo novo. Obrigado, irmão. Valeu. Para a glória de Deus. E estou muito feliz de estar participando de um congresso que tem esse nome. ID. ID Conference. Eu nunca sei falar os nomes que a galera põe nas conferências. Nunca. Porque, quem não sabe, eu trabalho com missões, né? Então eu gosto demais de falar sobre o ID. Só que ontem, quando começou o congresso, a conferência, passou o vídeo. Quem lembra o versículo que passa no vídeo já de cara? O primeiro versículo que apareceu no telão ontem. Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados. Pois é. E aí eu achei isso aí um barato. Porque o congresso que chama ID começou com o versículo do vinde. E aí eu falei, uau, que massa. E eu vou falar sobre o vinde. Eu não vou falar sobre o id. Porque o vinde, ele vem antes do id. Estão entendendo? Estão captando? Antes de você ir realizar o que tem para se realizar, antes de você ir cumprir o seu chamado, antes de você ir fazer as coisas que Deus quer que você faça, existe um vinde a mim. Existe um lugar que Ele te chama antes. Existe um secreto que Ele te chama. E eu queria falar um pouco disso hoje. E eu geralmente falo mais do id mesmo. Mas eu queria falar do vinde. Amém? Então, amém. Abra sua Bíblia aí comigo, fazendo um favor, ou liga a sua Bíblia. No Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 16. Todo mundo achou? Mateus 16, a partir do versículo 15. Provavelmente vocês já leram essa história, mas a gente vai ler ela meio quebrada, começando do meio aqui, porque é a parte que nos interessa aqui nesse momento. Diz assim a partir do 15: Então Jesus interpelou, mas vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Ao que Jesus lhe afirmou: Abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que estás no céu.
Da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. E darei a ti as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra haverá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra haverá sido desligado nos céus. Até aí. Amém? Eu gosto muito dessa passagem. Quem aqui já leu essa passagem toda? Jesus chega na cidade e vai saber lá o porquê. Ele pergunta para os discípulos quem que as pessoas estão falando que ele é. Aí os discípulos respondem, uns falam que o Senhor é isso, outros falam que o Senhor é aquilo. Cada um aí tem uma opinião a teu respeito. E aí Jesus afunila a pergunta e fala, e vocês que andam comigo, o que vocês falam que eu sou? Quem vocês falam que eu sou? E aí Pedro, ele manda a resposta, ele fala assim, olha, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E acontece já um negócio raro, Pedro acerta de primeira, que não era muito comum, impossível, pessoas impossíveis raramente acertam de primeira. Pedro já acerta de primeira, fala, cara, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Só que a resposta de Jesus, ela me chamou muita atenção nesse texto, cara. Porque Jesus, ele descarrega um tanto de informação em Pedro. E o que Jesus descarrega sobre Pedro é algo chamado identidade. Repete comigo aí, identidade, fazer igual o pregador mesmo. Repete comigo, igreja. E cresça. Identidade. Identidade. Jesus descarrega um turbilhão de identidade em Pedro, cara. Sendo que o assunto começava sobre a identidade de Jesus, né? Quem estão falando aí e tal. Esse texto ele já é estranho no começo, porque Jesus querer saber o que as pessoas estão falando é estranho. Quando você conhece alguém que ela fica muito preocupada com o que estão falando dela, não é um sinal de insegurança? É ou não é? Parece que a pessoa é um pouco insegura, né? Fica preocupada, o que estão falando aí que eu sou, né? Aí Jesus perguntar isso é estranho. E ele chega e pergunta, e a resposta dos discípulos mostra que existia uma confusão entre a multidão, sobre quem ele era de fato. E aí ele pergunta algo mais íntimo para quem anda com ele, e aí Pedro responde, e Jesus fala assim, cara, bem-aventurado é você, porque não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas o meu próprio Pai que estás no céu. Tem uma versão que diz assim, Deus revelou pessoalmente a você. Não sei se é a versão A Mensagem, acho que é. Fala assim, Deus revelou pessoalmente a você. Então ele fala assim, bem-aventurado é você, porque não foi carne nem sangue. Isso você não aprendeu por aí. Isso foi uma revelação pessoal de Deus para você. E aí depois disso ele começa a falar, e digo mais, cara, tu és Pedro, e blá, blá, blá. E aí ele descarrega a identidade de Pedro, descarrega a autoridade em Pedro. O que você ligar aqui, ligado lá, você desligar aqui, é desligado lá, e pá, pá. Muito doido o que Jesus faz com Pedro nessa hora aqui. Mas tudo partiu de um mesmo lugar. Existiu uma revelação pessoal de quem Deus era na vida de Pedro. Existem duas maneiras de você conhecer Jesus. Presta atenção nisso aqui que eu vou te falar. Existe a maneira histórica de se conhecer Jesus. Jesus não é uma criação da mente da igreja, dos religiosos. Não, velho. Ele marcou um tempo, uma história. Tudo que aconteceu foi num lugar, num tempo específico. Tem uma história nisso. Vocês estão me entendendo? E você pode conhecer Jesus dessa maneira histórica. A gente vive num país praticamente cristão, né? Então você vai num bairro, tem o bairro Bom Jesus, tem a farmácia Santa Cruz, tem as coisas relacionadas à pessoa de Jesus, e você recebe essas informações. Você vai na escola e na escola tem uma cruz. Você recebe essas informações, esse conhecimento adquirido de quem ele é. Isso basta? Basta? Se você ir no pior dos caras aí que você pode imaginar e falar, ei cara, você conhece Jesus? Ele vai falar, claro. E de fato ele sabe quem é Jesus. Mas existe uma forma de conhecer ele que é uma revelação pessoal de quem ele é. Estão aqui comigo? É uma forma íntima de conhecê-lo, e essa forma íntima de conhecê-lo é que faz a diferença e que te devolve a tua identidade. Amém? Por isso que eu falei que eu gostaria de falar hoje aqui com esse monte de adolescente que está aqui. Não tem só adolescente, isso é muito da hora. Sobre o vinde, o antes de você ir. O seu particular com Deus, onde você descobre de fato quem Ele é, e como um efeito de espelho você descobre quem você é. Amém? A maior crise do mundo, velho, hoje,
É identidade, meu irmão. Está todo mundo perdido. Ninguém sabe para onde está indo, de onde veio, o que está fazendo. Estamos indo aí. É ou não é? É o fluxo. Vamos aí. Está todo mundo indo aqui, está da hora, então vamos também. Existe uma crise de identidade no mundo hoje absurda. As pessoas não sabem mais. E aí, dentro de um contexto todo, cada um escolhe uma verdade para se caminhar e sai caminhando, né? E se busca a identidade em tudo quanto é maluquice que existe. E aqui nesse episódio, onde Pedro encontrou a identidade dele, foi no lugar menos esperado do mundo. Foi numa revelação pessoal de quem era outra pessoa. Vocês estão começando a entender? Até a nossa identidade é terceirizada, meu irmão. Está me entendendo? Você só vai receber ela nele, não é em você mesmo. Não é numa viagem introspectiva que você vai se descobrir. Não é nos momentos de meditação, não. Você vai descobrir quem você é quando você descobrir quem ele é. A sua identidade ela é revelada de tabela. Sabe por que disso? Porque nada diz respeito a você, meu irmão. Nada diz respeito a mim. Tudo sobre ele, tudo diz respeito a ele. Então até a minha identidade, até o quem eu sou, eu só vou saber de fato quando eu perceber pela revelação pessoal de Deus quem Jesus é. Automaticamente eu sei quem eu sou. E aí, quando a gente se depara de frente disso como uma verdade, quando a gente se depara de frente com isso como uma verdade, a gente descobre um sério problema. Nós somos pessoas que negligenciamos o nosso devocional. Estão me entendendo? Nós trocamos o nosso devocional por um monte de coisas. Um monte de coisas. Nós trocamos o nosso devocional pelo CD novo que saiu, que é tanta unção que, cara, eu pôs CD no carro e ouvindo até o trabalho já está bom. A gente troca o nosso devocional por congressos e mais congressos, onde a gente recebe um monte de coisa, mas isso vaza entre nossos dedos e a gente não aproveita nada. A gente troca o nosso devocional por uma presença maçante na igreja, sendo que sem o nosso devocional, nem sequer a reunião coletiva faz sentido. Estão me entendendo? Até mesmo a reunião coletiva ela é ressignificada quando você tem uma revelação pessoal de quem Deus é. Você entende melhor o porquê da igreja. Tá ligado? Você entende melhor o porquê que Deus fala para nós nos reunirmos. Você entende melhor o porquê que servir aqui é algo importante e necessário. Você entende melhor. Porque você está no lugar certo na hora certa. Você sabe quem Ele é, você sabe quem você é. Mas a gente começa a substituir, irmãos, nosso devocional, o nosso secreto, o nosso momentinho com Deus, por uma série de técnicas que não leva a lugar nenhum. Não leva. Não leva. Não leva porque de fato não são coisas que são para fazer essa função. Você está me entendendo? A igreja, ela está aqui, cara, você é parte da igreja. E aqui é uma ideia de um crescimento coletivo, onde nós vamos crescer em Deus. Mas ela não é capaz de te dar uma revelação pessoal de quem é Jesus. O pastor não é. Ninguém é. É por isso que chama pessoal. É você e ele, cara. É você e ele no seu quartinho que você vai receber aquilo que você precisa. Ah, mas então eu não preciso vir na igreja? Tá, abraça essa aí que você vai ver. Fica manco de uma perna e passa a ficar da outra. Não adianta também. Tudo que a gente faz em Deus, ele passa a ser ressignificado. O ID passa a ser ressignificado quando eu tenho o meu particular com Ele, quando eu recebo a revelação pessoal dEle. Estão me entendendo? Eu trabalho com missões há muito tempo, irmão, e o que eu mais vi já foi missionário que foi para o campo e morreu lá. Eu não estou falando morrer assim, mártir, igual aqui, eu estou falando desviar mesmo, ficar por lá e se machucar na missão e se perder. Deixa eu te falar uma coisinha sobre o campo missionário. Endurece a gente, irmão. Endurece a gente demais. Machuca demais. Sabia? A gente costuma romantizar e deixar tudo mais poético,
O ID é um sofrimento danado, meu irmão. Muita decepção acontece no campo. Seu coração se endurece. A única maneira de eu estar no campo, isso não me pegar, isso não acontecer comigo, ou de certa forma isso não me matar, meu irmão, é esse coração endurecido pelo campo ser quebrantado todo dia no particular com Ele. Ser quebrantado no quartinho com Ele. E presta atenção, tudo que eu manifestar no campo tem que ser gerado em secreto, meu irmão. Tudo que eu manifestar publicamente no meu ID tem que ser gerado quando não tem ninguém olhando. Quando está só eu e ele lá em casa. Estão me entendendo? Agora, se você não gera no seu particular um conteúdo, se você não levanta o seu altar, se você não põe a sua lenha para queimar, meu querido, o seu ID ele vai ter um prazo de validade. Vai chegar uma hora que você não vai mais ter o que manifestar publicamente, porque vai vencer aquilo tudo que você viveu talvez no começo da sua conversão. Tem gente que ainda queima uma lenha ainda há uns anos, mas essa lenha foi lá do começo da conversão, meu querido. E uma hora isso vai apagar. Porque a Bíblia diz assim, ó, que o sacerdote ele tem que manter a chama acesa. Todos os dias, constantemente no altar. E você trazendo isso para o nosso contexto hoje, esse é o seu particular com Ele. Você não sabe quanto tempo vai ter o teu ID. E aí? As reservas que você tem com Ele vai queimar até quando? Porque chega uma hora que acaba. Estão me entendendo? E aí você fica vivendo de uma unção ali de algo que você viveu lá atrás, mas isso já não funciona mais. Já não é mais uma chama tão viva. Não tem novidade nesse ID. É um ID mecânico. Está me entendendo? E o ID mecânico ele não funciona num mundo que está em transformação rápida, todo momento. As coisas estão acontecendo, meu irmão, o mundo está mudando. Tem uma frase do Senhor dos Anéis que eu acho sensacional. Acho que eu sou o único pregador que vai citar Senhor dos Anéis, mas não tem problema. Que aquela elfa, aquela mulher elfa, ela fala assim, olha, a terra está mudando a todo momento. Eu sinto isso no ar, na terra, na água. Eu já viajei com Deus quando ela falou isso aí, nesse dia que eu assisti esse filme, sabia? É perceptível, meu irmão, que o mundo está num embalo absurdo. As coisas estão acontecendo numa velocidade absurda. E um fogo antigo seu não vai resolver mais lá fora. Você precisa se renovar todo dia. Você precisa de uma revelação pessoal de quem Ele é todo dia. É muito triste quando eu ouço que faculdade é cemitério de cristão. Quem já ouviu essa frase? Triste demais, velho. E essa frase ela só é tão triste porque ela é verdade. Se ela não fosse, sem problema. Mas ela é uma verdade. Eu conheço pessoas que perderam o rumo de Cristo, cursando, sei lá, qualquer curso aí. Está me entendendo? Aí eu fico pensando assim, por que será, cara? Será que existe um Exu acadêmico? Não, o que existe é pouca lenha queimando mesmo. Só isso. O que existe é uma ausência de uma revelação pessoal de quem Deus é. E aí você chega numa universidade com seu conhecimento adquirido, raso, com aquilo que você ouviu aqui na igreja, de alguém que recebeu uma revelação pessoal, claro, mas que você ouviu e serviu para a sua vida, claro, óbvio, mas você mesmo na sua raiz não tinha nada. E no primeiro argumento que deram, que quebrou aquilo que você sabia, tchau, rodou. E aí você entra num ambiente onde as discussões são mais profundas, onde as pessoas discutem mais, e não existe lenha para queimar ali. E aí esse contexto vira um balde de água, assim, apagou. É legal que o ID seja acompanhado de sinais de Deus, meu irmão.
está me entendendo? É importante que o ID, que a evangelização, que os trabalhos sejam acompanhados de sinais de Deus, cara. E sinais de Deus vive quem tem intimidade com Deus. Não existe uma forma mecânica de você fazer sinais de Deus. Não existe uma regra mecânica de você atrair sinais de Deus. Isso é uma questão de intimidade, isso é uma questão de autoridade, isso é uma questão que é dado no quartinho, é dado no seu pessoal com ele, como foi aqui, ó, com Pedro. Bem-aventurado é você, quem te revelou isso foi meu Pai. Digo mais, você é a igreja, e sobre a igreja as portas do inferno não prevalecem. O que você decretar aqui está decretado. Pá, autoridade para cima do cara, ousadia para cima do cara. Tudo por causa de uma revelação pessoal. Aí talvez está falando assim, mas a gente está usando Pedro, né? Pô, mas depois, logo depois ele deu umas rameladas aí, né, na caminhada. O que tem? Deixa eu te falar uma parada. Você saber quem você é em Deus, ele é tão importante, que mesmo no caso de um acidente do seu percurso, você vai reconhecer o caminho de volta para sua casa. Você está me entendendo? Quem já ouviu o testemunho daquelas pessoas que desviam e elas vão num rolê muito doido e elas chegam lá e falam assim, nó, eu não sou daqui. Quem já ouviu gente testemunhar isso? Eu já ouvi um monte. Né? De fato, cara, existia uma identidade pulsando ali dentro e falava, cara, o que está fazendo aqui, velho? Filho pródigo, meu irmão. Estão me entendendo? Filho pródigo, comendo com porco, mas sabia que era filho. Lá na casa do meu pai tem rango. Voltou. Está me entendendo? Identidade, irmão. A situação não fez a identidade do cara. O porquê dele ter entrado naquele contexto é outra conversa. Mas existia uma identidade. Espera aí, na casa do meu pai, eu sou filho de alguém. Não é assim. Já o filho que estava na casa era outro rolê, né? Era o Senhor, né? Sempre trabalhei para o Senhor. Está me entendendo? O que a gente mais vê hoje, cara, eu fico muito feliz quando eu tenho a oportunidade de falar em congressos de adolescentes. Porque adolescente cristão é um troço que até me emociona, velho. Porque eu sei que é difícil. É uma fase difícil. Eu lembro quando eu era adolescente, eu ouvia as pessoas falarem assim, ele está naquela fase complicada, ele não sabe bem quem ele é. Eu tinha uma raiva disso, irmãos. Vocês que são adolescentes, vocês gostam quando as pessoas falam assim que vocês estão passando por uma fase que vocês não sabem quem vocês são? É horrível, não é? Você se sente o mais fútil do universo, né? Como eu não sei quem eu sou, né? Só que o tempo passou, eu fiquei velho e realmente eu entendi que eu não sabia mesmo, né? E hoje eu sou o cara que fala para os adolescentes assim, olha, vocês estão numa fase confusa, vocês ainda não sabem muito bem que... Né? Eu virei o chato. Mas eu trabalho com adolescentes num outro contexto, bem diferente do que a gente está aqui, graças a Deus. Trabalho com adolescentes que estão presos, né? E é muito engraçado quando eu venho em igreja, que eu vejo adolescentes de igreja, porque eu lembro dos adolescentes que eu trabalho. E o mais engraçado é que são adolescentes exatamente iguais. Sabe o que foi diferente? Algumas escolhas. Mas são adolescentes iguais. Preocupado com a roupa que vai usar, se está na moda ou não. Agora as modas é diferente, né? É uns chapéu, né? Na minha época era tipo de panhar laranja, outras fitas, umas botas. Olha como eu já estou velho. Eu estou reparando as modas dos adolescentes. E falando, nossa, que diferente. Vocês estão me entendendo? Foram algumas escolhas que fizeram você estar aqui hoje, e algumas escolhas fizeram alguns adolescentes que eu conheço estarem presos hoje. E se você parar para pensar nesse contexto do adolescente ser de fato uma pessoa que ainda está se achando, no seu lugar no mundo e tal, pensa comigo a importância que existe, principalmente para o adolescente, ter um particular com Deus.
A gente vive tempos que os adultos estão com crise de identidade, velho. Você sabia que videogame é mais vendido para adulto do que para criança? É. Tá tudo doido. Tá tudo invertido, irmãos. A gente está vivendo um tempo que identidade é raro. E aí, se você falar então de adolescente nessa época, o desespero é maior, porque fala, ué. E enquanto isso, ele está falando assim para você: vinde a mim. Vinde a mim. Você que está cansado, sobrecarregado, eu vos aliviarei. Vinde a mim, você que está aí perdido nesse mundo, olhando para essa bagunça toda, e eu vou te falar quem eu sou e quem você é. As maiores experiências que você vai ter com Deus, cara, elas não são no campo. Entenda isso. Você vai ter experiências tremendas no campo, meu irmão. Se você aceitar o chamado e você ir para missões, mas as maiores, as marcantes, aquelas que vão fazer toda a diferença na sua vida, vai ser sem plateia, vai ser sem ninguém, vai ser você e Ele. Vai ser você e Ele. As experiências mais marcantes que eu tive na minha vida, foi sozinho com Ele. O resto foi tudo consequência dessas experiências. E olha que eu já tive um monte de experiência massa no campo, mas não foi as maiores, irmão. As maiores estão no vinde, está no volta. Volta aqui, vamos estabelecer algumas coisas. Volta aqui que eu quero falar para você quem eu sou nessa parada. Está me entendendo? Amém? Você aceitar um ID, cara, sem você ter essas bases, esses fundamentos, cara, do devocional, do seu diário com Deus, do seu momento com Ele, dá o nome que você quiser dar, né? Às vezes devocional parece antigo, né? Fazer um devocional. Dá o nome que você quiser, suas brisas com Deus, sei lá. Eu tenho umas brisas com Deus. E eu falo, eu vou ter uma brisa ali. Dá o nome que você quiser. Mas não abra mão, não negocie esse momento. Não negocie o momento de se curar, meu irmão. Não renuncie o momento de receber dele o rumo que você vai caminhar. Sabe por quê? No próprio campo, presta atenção nisso que eu vou te falar, no próprio campo vai aparecer situações e oportunidades que elas até parecem de Deus, cara, e talvez por você estar no campo, você vai falar assim, isso aqui é de Deus. E eu já vi muita gente se estrepar com isso, porque não era. O fato de você estar numa missão, de repente você fala assim, eu vou lá para, sei lá para onde. E aí você fala assim, eu estou integral nessa missão, eu deixei tudo e fui para esse lugar. Então tudo que cair aqui na minha mão é de Deus. Não. Esse momento que você tem de particular com Ele, cara, é o que te mantém escapando de ciladas no campo. Eu tenho uns amigos, cara, que eles fazem parte de um ministério assim, de adoração, e eles estavam me contando uma experiência. Eles foram ministrar numa base missionária antiga, e aí eles chegaram lá e os caras falaram, dá uma palavra, e eles tremeu assim, falou, como é que eu vou dar uma palavra, cara? Todos os missionários velhão, assim, aqueles caras aqui, as maiores experiências. E aí eles são uma banda de ministério de adoração, cara, e Deus falou para ele, fala sobre isso, cara, sobre o que vocês carregam. E os caras falaram sobre isso, sobre momentos particulares com Deus, adoração. E acabou aquele culto com quebrantamento, cara, e aquela galera missionário em prantos. Missionário em pranto é um milagre, irmão. Perdão. Porque o campo endurece a gente. As coisas que a gente vê endurecem a gente. E aí, de repente, estava todo mundo ali quebrantado. E aí um cara falou assim para ele, olha, cara, tem cara aqui que fazia mais de anos que não chorava. Estão me entendendo? No campo missionário, mais de anos que não derramavam uma lágrima com Deus. Eu sempre oro a Deus e eu falo, Deus, eu sou ruim de chorar, meu irmão, não choro. Mas eu sempre falo assim com Deus, Deus, que o Senhor saiba me fazer chorar, cara.
Porque o dia que o Senhor não conseguir fazer isso, o que vai ser de mim, né? O dia que eu não permitir que isso aconteça. Pelas situações que eu já vivi na minha vida, raramente eu vou ver uma situação em que eu vou me emocionar a ponto de chorar, irmãos. Mas desde que eu comecei a fazer essa oração e buscar isso em Deus, eu falei, Deus, eu posso ser o cara mais durão do planeta, mas diante do Senhor eu tenho que ser quebrantado, cara. Está me entendendo? Tem que ser. Tem que ser. Porque se eu não me quebranto diante dele, se eu não choro olhando nos olhos dele, irmão, eu não me quebranto vendo as coisas mais, eu não me quebranto pelo sofrimento alheio mais, eu não me quebranto mais. Se ele, que é o eixo de tudo isso que a gente vive, que a gente chama de vida cristã, de evangelho, de missão, de igreja, de tudo, se ele, que é o centro disso tudo, não me atrai para perto e não quebranta meu coração, meu irmão, o que é o resto todo? Não é nada. Não é nada. Existe uma pressão para que as coisas se tornem mecânicas. O mundo pressiona para que tudo se torne máquina, meu irmão. A igreja vire uma máquina. Você, sua vida cristã, vire uma máquina. O culto seja uma máquina. A própria missão na rua seja uma máquina, tudo mecanizado, meu irmão. Vou lá porque eu sei fazer. Aí eu vou lá e faço. E essa não é a vontade de Deus. Se Ele quisesse isso, Ele tinha nos feito máquinas. Mas não, Ele nos fez humano. Nos fez humano. Nos fez pessoas que quebrantam o coração. Nos fez pessoas que sentem, que amam. Você já parou para pensar nisso, meu irmão? Que a capacidade que você tem de amar é uma baita de uma partícula de Deus em você, cara. É o sopro dele mesmo, sobre sua vida. Porque ele é amor. Nós somos capazes disso. E aí você vai para o campo e o campo é sinistro. E você vê algumas coisas que automaticamente você mecaniza, você coloca uma blindagem no seu coração para que aquilo não te machuque. E se você não colocar, de fato, isso vai te machucar, meu irmão. Porque o campo é sinistro mesmo. Só que aí você esquece que essa blindagem, ela até pode servir, ela até pode ser útil lá fora. Mas ela é totalmente desnecessária diante de Deus. E se você não fizer essa divisão, meu querido, você volta com essa blindagem diante de Deus, cara. E nada acontece. Nada acontece. Eu lembro que teve uma época da minha caminhada cristã que eu estava tão cético, que tudo que eu via eu tinha uma crítica. Tudo que eu via na igreja, tudo que eu via de ministério, eu tinha uma crítica na ponta da língua para tudo. Tudo. Subia, fazia um louvor, eu cornetava aquele louvor. Começava a pregar, eu cornetava a pregação. Eu era uma corneta ambulante. E aí um dia Jesus falou comigo assim, tá difícil, né, bicho? Tá difícil, hein, cara? Tá difícil. Eu estava me tornando intocável. Se eu for falar para você o porquê disso tudo, talvez você vai concordar comigo e falar, nossa, é verdade, esse cara tinha motivo, ele tinha razão. Talvez se você me contar suas histórias, eu vou falar, você tem razão. Mas o problema é que diante de Deus, as minhas razões, elas caem todas por terra. Essa que é a grande questão. Diante de Deus, as minhas razões, elas caem. Elas não são nada. Estão me entendendo? O ID é lindo, meu irmão. A gente viu aqui uma peça linda, uma dança linda. Sabia que eu já fiz isso aqui uma vez, na igreja? Dancinha. Vocês me vêem dançando? Eu já fiz uma dancinha. A gente viu aqui, uma dança linda, os mártires. É lindo, cara. Leia sobre os mártires, você vai ver que é lindo. É muito massa. A gente, num contexto de um culto onde o tema é ID, a gente se emociona e fala, uau, eu vou.
Só que a gente não consegue ser um mártir para coisinha pequenininha. Quanto mais para uma faca no pescoço, meu irmão. A gente tem uma dificuldade danada em se negar em coisas tão simples. Tão simples. Estão me entendendo? A gente não consegue se negar no nosso dia de escolher um horário para a gente passar com o amado das nossas almas. Agora eu te pergunto, o amado mesmo? Se é um sacrifício para mim separar um momento de devocional, de intimidade com Deus, eu tenho que parar de cantar que Ele é o amado da minha alma. Vocês não concordam comigo? Se é difícil eu conviver com essa pessoa, que amor é esse, velho? Às vezes eu desconfio que a gente se aproxima de Deus mais com medo dele do que por amor a Ele. Talvez a gente tenha medo. Então, não, eu vou fazer um sacrifício aqui de passar uma hora com Jesus, porque Deus me livre e guarda ele pesar a mão em mim. Não é? Porque se é amor, a gente dá um jeito, né? Os adolescentes aí que o diga, né? Já deve estar tudo fazendo umas loucurinhas, né? De amor, né? Apaixonado. É assim, cara, a gente se vira para ver a pessoa, para estar perto da pessoa, para ouvir a voz da pessoa. Uma mensaginha de WhatsApp já até suspira, né? Não é ou não é? É. Só que aí a gente precisa armar todo um esquema. E se for 1 hora por dia, ferrou, né? O que eu vou falar com Jesus 1 hora, velho? Aí entra no tu sabes, né? Tu sabes, Deus. Tu és, tu sabes. Aí fica, tu sabes. Dificuldade de diálogo com Ele. Dificuldade de entender que o Espírito Santo é uma pessoa com você. Dificuldade de entender que durante o seu dia, durante a sua aula, durante o seu trabalho, durante seja lá o que for, existe uma pessoa de Deus com você. A pessoa do Espírito Santo. Dificuldade em compartilhar com Ele uma decisão que você tem que tomar antes de tomá-la. Facilidade depois de levar para Ele a situação toda estragada, né? Aí a gente, ó Deus, deu ruim aqui, né? Mas na hora de decidir as coisas, de escolher as coisas, a gente tem uma dificuldade de dividir com a pessoa do Espírito Santo. A impressão que dá, de fato, é que Deus é um estranho para nós. Vocês estão me entendendo? Sendo que em toda palavra, o mover de Deus é chamando seus filhos para a intimidade com Ele. Em toda palavra. A Bíblia começa assim, meus irmãos. Deus tendo intimidade com o homem. Se encontrando na viração do dia. Tomando um cafezinho junto. Tá, a Bíblia não fala que era café, mas devia ser, porque café é de Deus. Amém? Desde o começo, cara, é Deus estabelecendo intimidade. Aí o povo dá a mancada, se afasta, e Deus faz um plano mirabuloso para voltar a ter intimidade. É em toda a palavra Ele nos chamando para a intimidade e nós tratando Ele como um estranho. Como um estranho. Quer ver como Ele é um estranho? Presta atenção nisso que eu vou falar. Se você muda o jeito de você falar para orar para Ele, Ele é estranho. Se você fala de um jeito, mas na hora que você vai orar, assim, ué, tá doido, irmão? Para. Que isso? Tá ligado? Nós o tratamos como um estranho. E o convite é para a intimidade. Esse texto que a gente leu, cara, quando ele pergunta sobre o que o povo estão falando, o que ele é, os discípulos dão vários exemplos, cara. Estavam falando que ele era um monte de coisa, meu irmão. Um monte de coisa. O Jesus isso, Jesus aquilo. Um dos profetas, Moisés, sei lá, e papapá. E quando ele pergunta para os discípulos, eu acho muito engraçado. Porque Jesus, de novo, chama para uma responsabilidade de intimidade. Porque você pode conhecer a pessoa, meu irmão, de longe. Ah, você acha que você conhece, eu conheço o fulano, mas você não conhece o fulano. Até que você caminhe com ele. Até que você coma, divida uma mesa com ele, até que você durma na casa dele. É ou não é?
Um conhecido aqui da igreja não conhece tanto o pastor quanto a Fernanda. E assim vai. Você é conhecido do fulano, mas você não conhece tanto ele quanto o pai dele, quanto a mãe dele. Jesus de novo chama para algo mais sério e fala assim: tá, cara, mas vocês andam comigo. E aí talvez, para a gente que está no contexto de hoje, a gente pensa assim: tá, mas era muito fácil para os discípulos, afinal de contas eles andavam com Jesus. Deixa eu trazer você para um outro ponto de perspectiva dessa situação. Já parou para pensar que talvez era mais difícil porque eles andavam com Jesus? Já pensou nisso? Porque, mas eles viam os milagres. Pois é, mas o mesmo cara que eles viam os milagres era os caras que eles viam dormindo. Que ele via tomando café da manhã. A facilidade, meu irmão, de se familiarizar com a coisa toda é muito grande. É muito grande. E presta atenção nisso que eu estou te falando. Deus te chama para intimidade, mas Ele não quer que você se familiarize com a presença dEle. Está me entendendo? Porque o dia que você se familiarizar com a presença dEle, tanto fez e tanto faz. Nós perdemos o senso de espanto, meu irmão. O mundo perdeu o senso de espanto. As coisas não nos deslumbram mais, não nos deixa assim, uau! Está me entendendo? A gente vê isso em tudo. Música, toda semana alguém lança uma música nova. Não existe mais aqueles clássicos que você fala, uau, vou ouvir 10 anos essa música. Elas duram uma semana. Filme é a mesma coisa. Às vezes as pessoas moram numa cidade igual essa, linda, e às vezes nem percebem mais as belezas do Rio. Porque a gente perdeu o senso de espanto. A gente se familiariza com as coisas. É muito lindo, mas está aqui, pô, lá da minha casa. Está me entendendo? Às vezes eu viajo para a cidade de praia, eu não moro em praia, então eu sou doente, né, irmão? Pode estar chovendo, eu vou entrar na água. E às vezes eu viajo para a cidade de praia e eu já chego pesando na dos irmãos. Falou, eu queria se desse, né? Dar um pulinho na praia. Aí os irmãos da própria cidade falam, legal, eu vou também, que faz uns 3 meses que eu não vou. Eu falo, mano, como? Não faz isso comigo, não. Como? Aí todo mundo fala para mim, o dia que você morar na cidade de praia, você vai ver como. E eu sei que é fato, a gente se familiariza, meu irmão. A gente se acostuma com as coisas. Mas não deve ser assim. Não pode ser assim. A chama que queima num congresso como esse, no teu coração sobre missões, presta atenção nisso que eu vou te falar. Vai ter dia que ela não vai queimar, meu irmão. Está me entendendo? Essa chama que você está sentindo aqui nesse congresso, vai ter dia no campo que ela não vai nem faiscar para você. E é os dias mais brabo, mais frio. Não vai ter chaminha nenhuma, mas nem fumacinha de chama missionária. E aí você começa a se familiarizar com tudo o que você faz e você deixa de entender um princípio importante. Presta atenção nisso que eu vou te falar. Missões não é sobre o que a gente está fazendo. É sobre o que Ele está fazendo. E a gente começa a achar que tudo diz respeito ao que nós estamos fazendo. E a gente se familiariza com o que a gente está fazendo. A gente se acostuma com a coisa toda. E de repente não tem mais nada de milagroso naquilo. Não tem nada mais de maravilhoso naquilo. É um trabalho que eu faço diariamente. Se a sua missão envolve ação social, então piorou, você vira uma ONG de assistencialismo, e só. Como se cesta básica salvasse alguém, levasse para o céu alguém. Está me entendendo? É um milagre, meu irmão, é um milagre. A conversão de um pecador é um milagre. O arrependimento de uma pessoa é um milagre. A ressurreição da fé dentro do coração de alguém é um milagre. Essas coisas não podem se tornar corriqueiras demais para nós. Você que tem um chamado em missões, você não pode deixar de sentir o seu coração queimar quando você vê pessoas aceitando Jesus. Não pode. Porque se isso acontecer, irmão, para e repensa tudo. Repensa tudo.
Então é massa, cara. Talvez você está sentado aí, você está olhando essas bandeiras e Deus, uma já está brilhando para você. Lembra que o irmão teve uma visão aqui da outra vez? Como é que era o nome daquele irmão? O pastor lá da Suécia, sei lá de onde ele é. Eu estou falando lembra, mas na verdade não foi para a igreja, desculpa, o cara falou para mim. Perdão, não tinha jeito de vocês saberem. Né? Que ele falou que tinha algumas bandeiras aqui que estavam piscando para mim. Eu falei, uau. Talvez você está aqui, tem algumas bandeiras de nações piscando para você e Deus está falando com relação a alguma nação. Talvez Deus está falando com você sobre o Rio de Janeiro. Aqui tem sinistreira para tudo quanto é lado, meu irmão. Não é ou não é? É um campo missionário absurdo. Meu Deus do céu. Aí, pronto, agora eu não derrubo mais. Talvez ele está sinalizando para você. E isso é gostoso, meu irmão. O momento que a gente entende o chamado é uma coisa maravilhosa e deliciosa. Mas se isso não for regado, esse mesmo chamado maravilhoso, ele te mata, meu irmão. Está me entendendo? Desculpa se eu estou sendo tão pesado nisso. Mas a mesma coisa maravilhosa que você sente aqui é o que te seca lá fora, se você não rega isso em Deus. Se você não deixa Deus ser o Senhor desse chamado. Queria que vocês colocassem em pé, por favor, em nome de Jesus. Deus, ele tem um lance com um jovem e adolescente, né, cara? A palavra mostra isso para nós assim, direto. Ele tem um lance. Ele chamou pessoas muito cedo para grandes obras. Coisas maravilhosas. Mas eu não queria chamar você numa reflexão sobre as grandes coisas que o Senhor tem, ou sobre o grande chamado que talvez Ele tenha sobre sua vida. Porque isso talvez eu vou te laçar com umas cordas meio românticas, né, de missões. A Bíblia diz assim, que não adianta nada ganhar o mundo e perder a própria alma. Você está me entendendo? Está me entendendo? Deus, Ele tem um compromisso contigo. Ele quer que você esteja com Ele. E deixa eu te falar um negócio que talvez você vai estranhar, mas isso é mais importante que o teu chamado, tá bom? Amém? A tua intimidade com Ele é mais importante que o teu id, meu irmão. O teu pessoal com Ele é mais importante do que isso tudo. Porque sem o teu pessoal com Ele, isso tudo é um grande nada. Existem várias formas de id, meu irmão. Algumas são indo mesmo. Outras são enviando, outras são bancando, outras são orando. Outras são servindo na própria igreja. Você pensa que igreja não é um campo missionário, meu irmão? É. Sabia disso? É. Eu me dispus a trabalhar bastante com igreja quando Deus ele me mostrou isso e falou, cara, aqui também é um campo missionário. Meio doido isso, mas é verdade. Você só vai aceitar o lugar que Deus te colocou sem crise, meu irmão, se você souber de fato quem Ele é e quem você é nele. Aí onde for que Ele te envie, da maneira que for para fazer seja lá o que for, aquilo vai ser perfeito para você. E vai existir uma satisfação no seu coração com aquilo. Porque existe uma revelação pessoal da história toda. Amém? É diferente, meu irmão. A coisa flui de maneira diferente. A coisa, ela acontece de maneira leve, tranquila. Mesmo com todas as lutas que existem no campo. Queria que você fechasse seus olhos em nome de Jesus.
Não dá para negociar o devocional com Deus. Não dá para negociar a intimidade com Deus. Não dá para negociar. Se você negocia esse princípio, você colhe frutos terríveis lá na frente. Terríveis, amargos, duros, difíceis. Eu sei que numa conferência como essa, Deus ele começa a falar e começa a aquecer alguns corações que começam mesmo a queimar, né? Aqui no começo aqui do culto, o irmão falou assim, olha, os pais podem começar a orar, porque já tem corações de adolescentes aqui queimando. Eu sei que isso é verdade demais. Só que deixa eu te falar, antes do ID, Deus está te falando assim, ó, vinde. Vem para mim aqui, ó. Deixa eu te preparar, deixa eu te munir com as armas certas para essa missão. Deixa eu preparar o teu coração para as coisas que você vai ver. Deixa eu preparar o teu espírito para as coisas que você vai ter que lidar lá fora. Deixa eu encher o teu coração de um amor que não se explica por pessoas que você nem conhece. Deixa eu fazer isso. Eu queria que todo mundo que nessa conferência está sentindo o seu coração queimar com relação a missões, eu queria que você viesse aqui na frente. A gente vai fazer uma oração. Mas eu não queria que você viesse de uma maneira romântica, tá bom? O resto da igreja continue de olhos fechados. Eu não queria que você viesse aqui de uma maneira com as suas emoções borbolhando sobre missões. Queria que você viesse com o seu coração muito sincero diante de Deus. Às vezes reconhecendo que no momento você precisa mais é do vinde mesmo do que do ide. Reconhecendo às vezes que você precisa mais é de um tempo de manutenção com Deus antes de fazer manutenção na vida alheia. Está me entendendo? O resto da igreja continue com os olhos fechados. Você que veio aqui na frente, fique de olhos fechados. Por mais congressos que você participe, por mais escolas de missões que você faça, você sempre vai precisar de mais. Nunca é suficiente, meu irmão. Porque o suficiente tem nome. O mais que suficiente tem nome. É Jesus. É nele que está todas as ferramentas necessárias para que o ID aconteça. É nele que está todo o amor necessário para que o ID aconteça. É nele que está todas as coisas. É nele que está a confiança, a palavra de confiança para você ir para um lugar onde você não conhece pessoas, onde você não sabe como vai ser seu sustento. É nele que está essas coisas. E isso não chega a você através de ninguém. Isso é pessoal. Isso é o seu particular com Deus. É você no seu momento de adoração. É você no seu momento de entrega a Jesus. É você no seu momento de reflexão com o Espírito Santo. Não tem como terceirizar isso. Bem-aventurado é você, Pedro. Bem-aventurado é você, porque não foi carne ou sangue que te revelou isso, mas o meu próprio Pai que está no céu. E agora eu vou falar quem você é. Você é Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Você é um adolescente cristão, com um chamado dentro do seu coração, e as portas do inferno não prevalecem contra você. Você é um missionário, sendo entregue a esse mundo. Você está com o mundo no seu coração aí, e as portas do inferno não prevalecerão contra você. Você é alguém que tem uma chama queimando dentro de você, uma chama de amor. Num mundo todo de indiferença, Deus decidiu pegar o seu coração e fazer você se importar.
você faz parte dos que se importam, e as portas do inferno não prevalecerão contra você. Pai, glórias ao teu santo nome. O Senhor é tão maravilhoso, Jesus. A tua presença é tão maravilhosa. Muito obrigado porque o Senhor nos permite ter isso, ter acesso à tua presença. Muito obrigado porque o Senhor nos dá uma identidade, o Senhor nos chama de filhos seus. Muito obrigado, Jesus. Nós somos seus filhos. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos convoca para algo maior do que nós. Muito obrigado porque nós estamos aqui entre adolescentes e os corações estão ardendo, Jesus. Muito obrigado porque eles estão aqui na frente entendendo, Deus, uma necessidade, um chamado. Eles estão aqui entendendo uma convocação. E Pai, apesar de serem pessoas tão novas, Jesus, estão aqui na coragem mesmo, Deus. Tem emoção aqui não, Jesus. E eu sei que o Senhor acredita neles, Pai. O Senhor deu exemplos na sua palavra do quanto que o Senhor acredita nos jovens. E Deus, nós sabemos que tanto querer quanto realizar vem do Senhor. O Senhor gera em nós. Esse despertar que eles estão sentindo veio do Senhor, do teu Espírito. Deus, em nome de Jesus, eu peço que a lenha, Deus, nos corações, a lenha no altar, Deus, desses filhos e filhas, não venha se apagar, Jesus, que eles não venham deixar, que em nome de Jesus isso venha ser regado todos os dias, para que Deus, as friezas do campo, não mate nenhum deles, mas pelo contrário, que eles sejam o fluir da vida, Deus, ali naquele lugar. Deus, em nome de Jesus, se o Senhor tem um local específico para cada um aqui, eu peço que em nome de Jesus o Senhor sinalize para eles mesmos, Pai, para que isso já possa começar a ser gerado em oração. Se de repente, Deus, a nação que o Senhor está entregando para eles é a escola que eles estudam, já sinaliza. Se a nação que o Senhor está entregando, os povos que o Senhor está entregando, Deus, são bairros do Rio de Janeiro, sinaliza. Pode ser tanta coisa, Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, cumpre, Deus, a tua palavra em nós. Nós nos colocamos à total disposição do Senhor. Nós não temos uma opção, Jesus. Nós não conseguiríamos viver em outro lugar, em outra situação, em outro contexto. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Não rega isso só no próximo congresso. Amém. A partir de hoje, comece a orar com Deus sobre o seu ministério, sobre o seu chamado. Comece a orar com Deus como um missionário. Independente se você não está ainda numa missão, no campo, ou seja lá onde for, que Deus vai te levar. Mas já assuma a sua identidade diante dele. Deixa ele ir te mostrando a parada toda. Amém? Deus tem grande coisa para fazer, grandes coisas. E essas grandes coisas, elas podem ser pequenas coisas. Amém? Mas elas em Deus são grandes coisas. Pode voltar para o seu lugar em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode se assentar. Queria agradecer, muito obrigado, pastor Hermes, obrigado à igreja, por estar aqui de novo. E, cara, o mundo ele precisa de missionários, tá bom? Não ache que missões é um assunto ultrapassado. Não ache que missões é um assunto que foi uma outra época. Existem muitas pessoas que nunca ouviram falar sobre Jesus ainda. Ou pessoas que ouviram falar sobre Jesus, mas que de fato ainda não tiveram experiência com quem Ele é. O mundo precisa de você, o mundo precisa de mim, precisa de missionários. Amém? Não se esqueça disso. O culto não acabou, tá bom? Vai rolar rap ainda hoje. Se vocês não estiverem tão cansados, né, mano?
Se vocês não estiverem tão cansados, vai rolar um rap. Amém?